não foi tão difícil, né? Muita coisa que vocês efetivamente veem no dia a dia de vocês, mas normalmente não sabem, né, mais intrinsecamente como funcionam. Né? Essas questões têm caído, principalmente relativa a firewall, eu tenho visto bastante, né, nas provas. Sempre cai alguma coisinha relativa à segurança de rede, então procura memorizar bem os conceitos que a gente conversou hoje, tá? E vamos falar um pouquinho agora dos exercícios, para a gente fixar as matérias, tá? 2 provas do CESP de 2008 aí, com algumas questões. Primeira delas, firewalls por inspeção de estado permitem mais granularidade e especificidade na filtragem de tráfego do que filtros de pacotes sem estado. Pessoal, lembra lá, né? Você tem o filtro stateless, o filtro normal, e o filtro stateful. O stateful faz o que o filtro normal faz, só que ele guarda a informação da sessão. Com essa informação, você pode fazer mais coisas, que é exatamente o que ele está te dizendo aí. Permite mais granularidade e especificidade na filtragem do tráfego. Ok? Questão correta. Geralmente, firewalls restringem-se a inspecionar cabeçalhos, sendo ineficazes para filtrar ataques focalizados em vulnerabilidades específicas das aplicações. Né? Essa é uma questão que você bate o olho e você acha que ela está errada, mas ela não está errada não, pessoal. Tá? Essa questão é bem correta. Ele quer saber na banca se você sabe realmente para que serve um firewall e quais são as limitações dele. Né? O firewall faz exatamente o que está aí. Ele inspeciona, né, os cabeçalhos das informações e com base nisso ele faz filtros. Mas se, por exemplo, o seu firewall está permitindo acesso a, né, um acesso TCP na porta 80 para poder usar o servidor HTTP, por exemplo. Se o seu servidor HTTP lá tiver alguma vulnerabilidade, o firewall não vai ter como detectar. É exatamente isso aí. Ok? Continuando. Agora, três questões do STJ. Primeira delas, ataques denominados buffer overflows, tanto na heap quanto a stack, levam à execução arbitrária de código, podendo ser evitados pela retirada de privilégio de execução e pela checagem de integridade das estruturas citadas. Pessoal, é bem isso aí mesmo, né? Quando você tem um buffer overflow, você tem a inserção de um código indesejado dentro do buffer e esse código vai fazer uma execução arbitrária. Como é que você pode evitar isso? Checando a integridade da sua estrutura de buffer ou retirando privilégios de execução daquilo ali. Ok? Tá certo também. Em geral, firewalls com inspeção de estado evitam ataques do tipo buffer overflow. Pessoal, aí ele está misturando os conceitos para você, hein? Ele está testando se você realmente sabe. Olha só. O que é o buffer overflow? Você está usando um serviço que está disponível, né, um sistema que está no ar, e nesse sistema que está no ar, você está inserindo, né, um código além buffer. O firewall não vai te proteger disso, não. Por quê? Porque para funcionar o seu serviço, aquela porta naquela regra tem que estar aberta. Se está aberta, o firewall está fazendo o trabalho dele, está filtrando o pacote. Ok? Errada a questão. Em redes IP que utilizam switches, pode-se realizar a escuta do tráfego com ARP spoofing. Aí você tem que lembrar o que é o spoofing, né? Spoofing é o quê? Spoofing é quando você faz uma máquina passando, né, pela outra. Então, como é que você faz o ARP spoofing? Né, o switch trabalha com camada 2, então ele vai trabalhar com ARP. Né, você pode fazer um spoofing de ARP lá. Lembra do protocolo ARP, o que ele faz? Tradução de endereço camada 3 em camada 2. Então, você fazendo a escuta disso, você pode fazer uma escuta de tráfego. Questão correta. Prova da ESAF aí, CGU 2008. Assinale a opção que não compreende uma informação relevante a decisões em filtragem de pacotes.
Primeira delas, porta UDP. Segunda, tipo de mensagem ICMP. Terceira, endereço IP do gateway de aplicação. Quarto, datagramas de inicialização usando bit SYN. Ou, letra E, linha de requisição de uma mensagem de pedido HTTP. Vamos lá, um por um. Porta UDP é uma informação que pode ser usada para filtrar pacotes? É. Errado. Tipo de mensagem ICMP é também? É. Por quê? Porque o tipo de mensagem ICMP você verifica lá pela source de porta, né? Qual é a porta e qual é o protocolo que está sendo usado. É um tipo de filtragem. Endereço IP. Você pode filtrar por endereço IP? Pode. Você pode filtrar por TCP? Sim. Datagrama de inicialização? Pode. Lembra que uma das técnicas mais comuns é você negar de fora para dentro pacote sim. E só sobrou a última aí, né, pessoal? Uma linha de requisição HTTP não vai ser filtrada por um firewall de filtragem de pacote. Por quê? Porque ele vai simplesmente verificar que é um pacote TCP, porta 80, com destino ao seu servidor HTTP. O que está na camada de aplicação ali, ele não vai filtrar. É exatamente a letra E, a resposta da questão. E aqui, ó, temos uma questãozinha que vai usar essa figura aqui. Essa questão é do CESP, do TST de 2008. Então, vamos lá. Primeira delas, o firewall, que tem por objetivo implementar mecanismos básicos de segurança para a rede corporativa, não protege a rede denominada EXT de ataques provenientes da internet. Vamos lá. Pessoal, está um pouco ruim aí a figura, mas a rede EXT é a primeira rede à esquerda aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a rede EXT. Então, o que acontece? Ele está te dizendo que esse firewall, que está logo depois da rede EXT aqui, não protege a rede EXT. Você lendo rapidamente, você fala, pô, mas como é que um firewall não vai proteger? Mas é isso mesmo. Você pode ver que a rede EXT aqui fica antes do firewall. Então, o firewall não faz filtragem de tráfego. Essa questão está correta. Próximo. As redes INT e DMZ estão interligadas pelo equipamento comutador 2. Desse modo, mesmo que do ponto de vista da interconexão IP, essas redes estejam separadas, elas necessariamente têm conectividade em nível de enlace, o que fragiliza a segurança implementada por firewall. Tá? Essa questão, pessoal, vocês podem pular. Tá? O gabarito dela é incorreto, mas é de uma outra figura que estava mostrando a interconexão via computadores. Vamos para a próxima. O sistema firewall utiliza NAT para prover conectividade aos sistemas computacionais ligados à rede IP, denominada INT. Vamos voltar lá. A rede INT é essa aqui, ó. Você está vendo que o endereço IP dessa rede é um endereço IP diferente da rede da DMZ, por exemplo? Mas, apesar disso, não quer dizer necessariamente que ele esteja usando NAT. Tá? Apesar da rede ser diferente, ele pode não estar usando NAT. Ok? Questão errada. O servidor de e-mail implementa os protocolos SMTP, POP3 e IMAP. Isso aqui é só você olhar a figura. Ó. Ele está dizendo assim, MX e POP3. Ele está perguntando basicamente aqui se você sabe o que é o MX. O MX é o quê? É só o SMTP. O POP3 e o IMAP não vêm necessariamente juntos. Então a questão está errada. Tá? É só SMTP e POP3. O equipamento roteador executa funções das camadas 1, 2 e 3 do modelo OSI. Você não precisa nem ver a questão, nem ver a figura para responder essa, né? Você sabe que o roteador é um equipamento camada 3, porque ele entende endereço IP. É isso aí. Para terminar essa prova de TST, o sistema firewall deve ter 3 endereços IP, cada um deles atribuído a cada uma de suas interfaces. O endereço IP da rede da interface conectada à rede denominada DMZ é
200, 120, 12, 17. Vamos ver se é verdade? Primeira parte da questão diz o seguinte, que o firewall deve ter 3 endereços IP, cada um para uma interface. Quantas interfaces ele tem? Realmente tem 3, ó. Até aí tudo bem. Ele realmente tem que ter um endereço diferente para cada uma dessas interfaces. Até aí a questão está beleza. E o resto? O endereço IP da interface conectada à rede é 200, 120, 12, final 17. Aí você vai olhar lá, ó, ele está, o endereço de rede é o endereço 200, 120, 12, 16, barra 28. E os endereços das máquinas que pertencem a essa subrede estão aqui, ó. Aí, vocês vão ter que lembrar lá da aula de endereçamento quando a gente conversou. Olha só, 200, 120, 12, 16 é o endereço da rede, e essa rede é uma rede barra 28. A rede barra 28, você fazendo aquela continha que eu te ensinei, vai te mostrar que você tem, barra 24 você tem 256 máquinas, barra 25 você tem 128, barra 26 você tem 64, barra 27 você tem 32 e barra 28 você tem 16 máquinas. Então, 16 máquinas não, perdão, 16 endereços IP. Você vai ter um para endereço da rede e outro para endereço de broadcast. Você tem 14 endereços IP utilizáveis. Aqui ele está te dizendo que o endereço do firewall é o final 17. Está errado, pessoal. Ele pode ser o final 17. Por quê? A DMZ ali, ele está me mostrando que eu estou usando 3 IPs dessa rede. Ok? Se a rede tem 14 IPs possíveis e eu estou usando 3, ele pode ser que seja o final 17, mas pode ser que seja, por exemplo, o final 21, 22, 23, ok? Então, cuidado com esse peguinha da questão aí. A questão está errada. Próxima. Prova do TCU de 2007. Uma técnica comumente usada na segurança de redes é o estabelecimento de um perímetro de segurança cuja finalidade é controlar o tráfego ingresso na rede e o egresso da rede. É exatamente isso, né, pessoal? É estabelecer um perímetro e instalar um firewall para fazer a filtragem de pacotes entre esses perímetros. Roteadores de borda, firewalls, IDS e PSVPN são alguns dos principais elementos do perímetro de segurança de rede. Tá? Você não viu ainda IDS, IPS e VPN, mas esses são alguns elementos encontrados dentro do perímetro de segurança da rede, sim. Questão correta também. Em geral, os firewalls inspecionam todo o pacote, enquanto os IDS inspecionam apenas os cabeçalhos. Você não precisa nem saber a teoria do IDS, que a gente vai ver na próxima aula para responder, né? Os firewalls inspecionam todo o pacote? Não. Os firewalls trabalham com as informações de cabeçalho. Está errada. E uma questão grande. Algumas providências que um processo de hardening deve incluir são limitar o software instalado àquele que se destina à função desejada do sistema, aplicar e manter os patches atualizados, tanto de sistema operacional quanto de aplicações, revisar e modificar as permissões dos sistemas de arquivos, em especial no que diz respeito à escrita e execução, reforçar a segurança do login, impondo uma política de senhas fortes, e habilitar apenas os serviços necessários. Aqui ele está elencando, naquela segurança de host que eu mostrei para vocês, algumas ações que efetivamente fazem com que o seu host fique mais seguro. Apesar da questão ser bastante grande e te mostrar bastante conceitos, é uma questão que não é tão difícil, né? É uma questão que usa bastante o bom senso. Se você olhou para a questão, você vai saber que ela está verdadeira. Penúltima página aí. Prova do CERF do BASA. A realização de cadastro de endereços IP e ou MAC dos terminais autorizados a realizar o acesso não é uma medida necessariamente eficaz para evitar ataques relacionados ao uso de sítios web falsos que imitam sítios legítimos. É verdade, pessoal. Por quê? Porque o atacante pode usar a técnica de spoof de endereços. Então a filtragem simples por endereço não vai ser uma medida necessariamente eficaz. Ok?
Manter um sistema antivírus de anti-spyware atualizado e ativado é uma boa medida para prevenir ataques que se utilizam de programas maliciosos, ainda que essa medida não seja suficiente, uma vez que esse tipo de sistema não é capaz de detectar a presença de programas do tipo Trojan. Tá errado, tá, pessoal? Os sistemas de antivírus hoje normalmente já são capazes de detectar também softwares do tipo Trojan, ou bots, ou worms, tá? Além dos vírus. Então essa questão está incorreta. Ataques do tipo man in the middle não são possíveis em serviços de internet banking de instituições brasileiras. De onde ele tirou isso, pessoal? Por que a internet banking das instituições brasileiras é mais bonita que as demais? Né? O ataque man in the middle é possível em qualquer situação, mesmo com a eventual utilização de técnicas, né, de criptografia, de segurança e tal. Apesar de você dificultar muito, né, ainda é possível que ocorra ataque man in the middle. Para terminar, a última aí, Prefeitura de Vitória 2007. Há ataques que resultam na negação de serviços, denial of service. Esse tipo de ataque se caracteriza pelo consumo excessivo de recursos, tornando os recursos escassos ou mesmo indisponíveis. Exatamente isso, né, pessoal? Lembra lá que denial of service faz de tudo para derrubar o seu serviço. Ele quer fazer a negação do seu serviço, tornar o seu serviço indisponível. Essa definição é a definição típica de DOS. Última, um programa do tipo vírus é tipicamente capaz de se duplicar e se inserir em programas ou em arquivos. Alguns vírus são escritos nas linguagens de comando de programas como editores de texto. Vamos lá, devagarinho, primeira parte. Um programa do tipo vírus é tipicamente capaz de se duplicar e se inserir em programas ou em arquivos. Então ele está te dizendo que um vírus se insere dentro de um programa ou dentro de um arquivo. Tudo bem, é isso mesmo. Alguns vírus são escritos na linguagem de comando de programas como editores de texto. Sim, tem alguns vírus que são escritos, né, utilizando a própria linguagem do programa original. Bom, é isso aí, pessoal. Questão correta. Chegamos ao fim de mais uma aula, nossa 7ª aula. Na próxima aula, nós vamos ver outros conceitos de segurança, né? Segurança de rede, nós vamos falar da parte de criptografia, nós vamos falar da parte de cifragem das mensagens, né? Vamos falar também de VPN, de algumas outras coisas, de protocolo IPsec, ok? Muito obrigado e até a próxima.